Que bom, meus queridos, meus amados, estamos com mais uma live. Está sendo gravado porque não foi possível transmitir ao vivo. E aqui estamos com esse desafio de todas as semanas chegar até vocês com a mensagem da Palavra de Deus. Queridos, é a Quarta Igreja Batista de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, trazendo a vocês uma reflexão simples, mas chamamos de reflexão em vida, porque só Jesus Cristo salva. Fazemos o apelo, fique conosco, para que juntos possamos cultuar ao nosso Deus. Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais uma live. Para nós, não importa se você vai vê-la de manhã, de tarde ou à noite. O que importa é que você se comprometa a assistir e a retransmitir para seus amigos, parentes, conhecidos, para que todos possam ter essa oportunidade. Hoje nós vamos falar sobre mais fé, menos medo. Estamos na Varanda com Deus, do dia 11 de março de 2022 e estamos falando pela Quarta Igreja Batista em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Fique conosco. Esse tema é bem sugestivo na época de hoje, quando estamos vivendo em uma época de medo, de insegurança, de tantas coisas acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo, mas também graças ao bom Deus, que temos um livro chamado Bíblia, a Palavra de Deus, que nos concede a discorrermos sobre esse assunto. Mais fé, menos medo, porque só Deus para nos dar o direcionamento no nosso dia a dia e vivermos cientes que Ele está no controle da nossa existência. E hoje, gostaria tanto que você ficasse aí conosco até o término. Vamos ser bem breves, estaremos orando pelos aniversariantes, estaremos orando pelas pessoas que estão carecendo das orações e estaremos discorrendo na Palavra de Deus esse tema. E sem dúvida vai ser de suma importância para cada um de vocês e para aqueles que vocês também podem agora, nesse momento, enviar o link dessa mensagem. Aliás, me enviaram na própria gravação, né? Porque está sendo gravado. Isso. E, sem dúvida, muitos serão abençoados, porque Deus quer abençoar não só você, mas aqueles que vocês tenham contato e tenham condições de enviar para eles essa gravação. Interessante, pastor, você falou que nós estamos vivendo em um tempo, né, de medo. Mas a própria Bíblia já registra que, com o avanço da ciência, da tecnologia, né, de tudo, as mudanças de tempo, a fé seria diminuída, né? Muita gente, inclusive tem muitos que vão perder a fé. Então, olha só, hoje nós vamos falar sobre esse assunto, que precisamos investir na nossa fé, porque quanto mais fé, menos medo. E é sobre isso que nós vamos falar. Pastor, vamos ver os aniversariantes de hoje, então? Vamos. Então, nós hoje só temos um aniversariante no dia de hoje, né? Que nós temos registro, deixa bem claro isso, que é o Sandoval. Olha, nosso primo, né? Nosso Seu primo. primo. Falo nosso porque é seu primo, E né? ontem na nossa família, a esposa do William, né? Do Edgar William, não é? Ah, é, lógico. A nossa sobrinha ali, lá em São Paulo, completou mais um ano de vida. E quero parabenizá-los, porque é uma família linda. Eu falo parabenizá-los porque o Edgar Lins tem duas filhas lindas com a sua esposa, e a sua esposa querida fez aniversário ontem. Parabéns, minha sobrinha. É a Daniela. Daniela, é verdade. Que Deus te abençoe, Daniela, cada dia mais. Continue sendo essa mulher temente a Deus, essa mãe amorosa, essa esposa dedicada. Isso. E nós temos também, que é aniversário no dia 9, o pastor William. Mas William um Balanuc. grande amigo, grande mestre, foi meu professor ali no seminário. E só tenho a dizer obrigado por essa vida tão abençoada, porque aqui em Mato Grosso do Sul teve uma época que ele era considerado Billy Graham dos batistas, né? E continua sendo um homem de Deus, um homem temente a Deus. A Narcisa, também amiga nossa, sua esposa,
esposa, seus filhos, amigos nossos. Olha, Deus continue te abençoando, pastor. No dia 6, aniversariaram, né? A Ana Carolina, a filha da Olha, que Leidir, Deus te abençoe. É daqui de Três e é daqui de Lagoas. Três Olha, eu Lagoas. vi aquela criança bem pequena, É, criança, olha, bem já é pequena, e hoje formada, já é profissional. uma grande serva do Senhor. Que Deus continue te abençoando, Ana. E tem a Lilinha, dia 6 Olha, também, que também sua prima, né? aniversariou, A minha esposa prima de também. Eduardo, né? Uma grande Gente, se a bênção. gente fosse usar as nossas lives só para parabenizar a É família, verdade. hoje nós somos 778 pessoas, Dos dos Monteiros, Monteiros, fora né? os Póquios, né? E também os Os Ovelha Almeida Borba, Bob, é né? só dos Monteiros que eu estou É falando. verdade. É. Então, e no nosso manancial, hoje, dia 11 de março, nós temos a missionária Maria de Fátimas Pereira, que é missionária ali em Porto Alegre, Rio Grande Olha, do que Sul. Deus continue te E o abençoar, minha irmã. missionário Kleber Ferreira, de Oriximiná. Como que é? É isso mesmo. É, Oriximiná, no No Pará. Pará, é verdade. Aí Que tem nomes Deus te indígenas, abençoe, é né? verdade. Bem, Que bonito. então nós vamos aproveitar já divulgar o manancial, a literatura dos batistas, né, Que é do meditações Brasil, diárias, né? que são Diárias. meditações. Então nós temos a meditação e lá no finalzinho nós temos os aniversários de todos os missionários das juntas de missões nacionais, estaduais, mundiais, são Muito bonito. os missionários que o povo batista sustenta, né? É um trabalho muito bonito, eu sempre divulgo. E olha, o que me prendeu realmente nessa denominação foi isso, a obra missionária que temos a realizar. Então, que Deus abençoe a cada missionário que completaram, né, mais um ano de vida, completou mais um ano de vida. E só tenho a dizer obrigado, Senhor. Então, pastor Rinaldo, vamos orar pela vida dos missionários, orar pelos enfermos também, É né? Que nós verdade, vamos temos orar. a Geise, A gente fala a mãe enfermo, dela, mas na verdade estão estão sob os em cuidados, recuperação. nos É, cuidados de Deus, né? não, Vamos e em orar. recuperação também, graças a Recuperação, Deus já graças ao saiu do bom Deus. hospital. É verdade. Nós temos notícia, até vou ver se tem notícia atualizada do pastor Afonso, que a família Também toda está orando por ele, né? Muito outro amigo. homem aqui de Mato Grosso do Sul, muito respeitado, isso é mundialmente porque ele era de missões, né? Sim. Ali na África, e também foi nosso professor, é uma benção. Então, orar pelo nosso querido pastor Afonso, que é Covid, né? Covid, Eu acho que Covid. eu creio que foi Covid, E ele que ele está está ainda internado. se recuperando da Covid. E parece que é o Júnior também, que está também, que é o Roberto. Roberto, né? O Roberto Roberto. tem 2 filhos, muitos amigos, muito queridos. E o Roberto também está recuperando da Covid. E vamos, sem dúvida, aguardar a sua recuperação e vamos aqui anunciar o que Deus está fazendo na vida O deles. Roberto é que Né? tem passado as informações para a família e nós estamos orando pela vida do pastor Afonso, que, embora esteja no UTI, ele está ainda entubado, mas o Roberto diz que ele está respondendo bem aos antibióticos, está se recuperando. Deus queira, né? Amém. Que ele... E também orar pelo Cardoso, estamos sempre orando por ele. Inclusive, eu não cheguei a ouvir, mas qualquer hora eu vou acordar bem cedinho, que ele tem um programa no rádio, né? E olha, há anos que ele tem esse programa no rádio, aqui em Três Lagoas. E, Cardoso, se estiver me ouvindo, amanhã eu vou parar, vou colocar o despertador aqui para me acordar, creio que é às 4, 5 e meia da manhã. 4 horas. Bem, mas diz que é um sucesso, continua sendo sucesso. Para os que levantam cedo. É verdade, estamos orando por você, meu irmão, você, Almeida, vocês são muito queridos nossos também. A esposa do pastor Valdez, né? O João Valdez. Quem fez aniversário essa semana também, agora você falando, foi a Fátima, esposa do Pedro. Olha, Fátima, hoje mesmo tive contato com ele através de WhatsApp. Parabéns, Fátima. Eu vou que até Deus ver. continue te abençoando também, você e a sua família, tudo bem?
amamos também vocês, amamos também vocês. Deixa eu até ver E a data, né, do do aniversário dela, aniversário. né? A gente tem, como diz, esse recurso, né, É pastor? verdade, Então, a gente tem que aproveitar. Que bom, E que bom. E também 5 de parabenizar março, a Fátima fez aniversário. Dia 5 de de março. março. Aí também parabenizar, sabe quem? Ah. Orar também por eles, né? O casal, o nosso casamento que nós fomos, né? Ah, o Alípio e a Alípio e Silvia a Renata. Silvia Renata. E até Olha, achei interessante que Silvia e Renata, nome das nossas duas é noras, verdade, a Silvia Renata e o Alípio Alípio Neto, Neto, eles oficialmente casados, né? é Que legal. verdade, que E nós tivemos bonito. o privilégio de ir lá, o pastor deu a bênção para o casal e nós desejamos toda a felicidade para Que eles. legal, que legal. Vamos orar então? Vamos orar. Vamos orar. Pai Santo, Deus eterno, Deus Criador, Deus sustentador, Deus provedor, queremos te louvar, ó Deus, porque estás concedendo a essas pessoas a graça de mais um ano de vida. E se estás dando mais um ano de vida, é porque tu tens um propósito para elas neste mundo tão carente da tua misericórdia. E te louvamos pelos teus livramentos no decorrer desse ano, ó Pai, do ano que concedeste a essas pessoas, e que elas reconheçam, ó Pai, que o Senhor tem realmente um propósito para a vida delas neste mundo, porque sabemos também que aqueles que já partiram com o Senhor, também o Senhor teve um propósito neste mundo e agora está tendo outro propósito na eternidade. Te louvamos porque sabemos que o Senhor sempre amparou e jamais há de desamparar seus filhos, e que venham sobre esses teus filhos aquilo que eles necessitem, que possa ajudá-los nesta caminhada para que estamos fazendo, e que nessa caminhada muitos possam ser abençoados através dessas vidas que estás concedendo a elas mais um ano de vida. Te louvamos também pela recuperação dos teus filhos, que estão, ó Deus, se recuperando fisicamente das suas vidas que foram abatidas pela enfermidade. Outros ainda estão sendo abatidos pela enfermidade, como o pastor Afonso, e que tu possa dar a ele, ó Deus, a tua cura, a tua libertação, e aos demais que estás dando a recuperação, também possa continuar abençoando e dando a cura, e eles possam ter muitos anos de vida neste mundo, testemunhando a tua grandeza, Senhor. E agora, ó Deus, que estaremos falando, meditando na tua palavra, estaremos ouvindo canções que irão te exaltar, te glorificar, te bendizer e te louvar através das músicas, que possamos também nos alimentar e nos edificar, ó Deus, dessas canções que são dedicadas ao Senhor e para o nosso elevo espiritual e compreensão que esse Deus é digno de toda honra e glória. Nos ajuda, os teus filhos que estão participando conosco dessa live, e que cada um seja abençoado e possa abençoar a outros, enviando essa gravação para aqueles que o cercam, principalmente para as suas famílias, ó Pai, e que tu possa nos dar a alegria de vermos aqui, ó Deus, neste mundo, pessoas te conhecendo e reconhecendo que só Jesus Cristo salva. Continua conosco, Pai. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos então agora ouvir uma música, pastor, que fala sobre o medo. Vamos orar. E nós não devemos ter medo. Vamos ouvir essa música agora? Vamos. Tá, muito bonita. Essa música é do Fernandinho. Com a melodia, ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo,
sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. Oh, oh, oh. Antes de nascer, escolhido fui. O meu nome me chamou. De novo nasci em sua família. O seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. Comigo. Oh, 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 oh. Linda essa canção, né? Fala sobre o medo. Então, afinal de contas, o que é o medo? Né? Nós vamos falar sobre medo e sobre fé.
o medo é aquilo que costuma nos afastar de algumas situações perigosas, né? Que podem representar uma ameaça para a nossa sobrevivência. No entanto, o medo, quando em excesso, ele pode atrapalhar a vida de qualquer pessoa. Então, até o medo tem que ser dosado, né? Tudo nessa vida precisa ser dosado. E nós vamos falar sobre o medo. Você tem mais alguma coisa sobre dizer medo? Ah, uma outra coisa, sentir medo é normal, É, né? claramente aqui podemos dizer que o medo é o estado de alerta, nos mostrando o perigo ou nos levando a recuar no momento do perigo, mas também de alerta no sentido de refletirmos se vamos avançar ou não, e nos leva também a termos momento de recuar para termos estratégias como alcançar determinada coisa que às vezes nos assusta, nos impede de tomar decisões apressadamente. Um exemplo, tem pessoas que têm medo de participar de um concurso, têm medo de fazer uma prova. Esse medo, se quando é exagerado na questão de doentio, é um perigo. Mas quando você tem esse medo porque se sente que precisa de ajuda, precisa de alguém que pode dar uma proteção, uma segurança, isso é bom. Você pensa, puxa, eu não tenho condições, mas alguém pode me ajudar. Que foi no caso aqui de Jairo, que vamos ver na meditação de hoje, que o próprio Jesus falou para ele o quê? Não Não tenha tenha medo, medo, isto é, tenha fé. fé, isto É. o medo nos leva a refletirmos que somos frágeis, somos humanos e dependemos de alguém que está com, vamos dizer assim, mais preparado para nos ajudar a vencermos alguns obstáculos. Pessoas que chegam e dizem assim, eu tenho coragem e não tenho medo, são pessoas frágeis, sabia? Demonstram a coragem, mas lá no seu interior eles estão aí morrendo de medo, morrendo de medo, porque ele é humano. O medo faz parte da existência humana. O que não pode é deixar esse medo tomar espaço ou ocupar aquilo que nos precisa impulsionar e não fazermos desistir daquilo que entendemos que podemos um dia alcançar. Não é verdade? Então vamos meditar nesse texto tão interessante. Mas o mais importante é que você fique aí e participem conosco, meus queridos. Participe conosco. Olha que interessante essa imagem da capa, né, do nosso estudo de hoje. Uma pessoa, o medo também leva a isso. A pessoa se esconde, fica sempre na defensiva, se protegendo, Então, né? interessante que essa foto aí, olhando para essa foto aí, o que está ocorrendo aí? Está ocorrendo que ele está a gente pode dizer assim, que ele está se escondendo. Ele está o quê? Buscando segurança. É igual aquela pessoa que é, está andando e de repente começa a dar os trovões, tal, né? E coloca na Nossa, se cabeça protege. uma folha de bananeira, uma camiseta. Não vai proteger aquela camiseta nem a folha de bananeira. Mas é a maneira, uma atitude que ela toma, um impulso. O medo nos faz tomar o impulso, querer o quê? Proteção. Querer proteção. E esse ato de colocar a folha de bananeira na cabeça. Mas no interior a gente fazia isso. Ou uma camiseta, ou alguma coisa para proteger do trovão, dos raios. Sabemos que, humanamente falando, não tem proteção nenhuma. Mas é um ato de atitude. E o medo, às vezes, nos leva a tomarmos atitudes, tanto positivas como negativas. Por isso que essa mensagem de hoje vai nos levar à compreensão que não é substituir, mas
mesmo no momento do medo, tem algo que pode dar segurança total, né? Total, e você alcançar aquilo que você deseja alcançar e que o que realmente precisamos alcançar. Que legal, né? Então nós vamos ver o nosso texto-chave para a nossa meditação de hoje. É Marcos 5, 24 a 34. E foi com ele e seguiu-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e desprendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando. Isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu seu corpo estar já curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver a quem isso fizeram. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada desse mal. E aí nós vemos também, aqui vemos uma história, né? E nós vamos ver assim agora o contexto dessa história. Jesus estava cruzando o mar da Galileia. Provavelmente ele desembarcou em Cafarnaum. Jairo era o líder da sinagoga local. Nós não fizemos a leitura, mas fizemos uma coisa que aconteceu nessa história, dentro dessa nossa história. Jairo era o líder da sinagoga local e era responsável pelo culto, pelo funcionamento da escola semanal, pelos cuidados do prédio ali da igreja. Então, muitos líderes da sinagoga tinham um estreito laço com os fariseus. Por isso, muitos foram pressionados a negarem apoio a Jesus. No entanto, Jairo estava vivendo um grande dilema na sua vida. Era a sua filha que estava com um grave problema de saúde. Então Jairo vem até Jesus, que Jesus estava ali na sua região, né? E se inclina, o adora, reconhecendo que somente ele poderia transformar aquela situação. Ele conseguiu a atenção de Jesus e Jesus o acompanhou até a sua casa. No meio dessa trajetória, no meio do caminho, Jesus curou a mulher do fluxo de sangue. Então, por isso que eu falei que aquilo que nós acabamos de ler está dentro da nossa história de hoje. E após esse acontecimento, Jesus, os seus discípulos e Jairo foram abordados por alguns da sinagoga que trouxeram uma triste notícia. Olha, a sua filha, Jairo, infelizmente morreu. E no verso 35, nós lemos que os discípulos falaram para ele: por que você está incomodando o mestre? A sua filha já está morta. Então Jesus respondeu a Jairo aquilo que nós acabamos de falar: não tenha medo, tenha fé. É verdade. E vamos continuar daí, pastor? É interessante que foi lida a história da cura da mulher enferma, né, que há 12 anos ela estava sofrendo de hemorragia, e diz que o texto que ela foi procurado vários médicos, os médicos Gastou tudo que tinha e nada foi curado. Mas interessante que nesse encontro de Jesus com Jairo, ele estava indo para a casa de Jairo, né? E nisso acontece esse fato. Olha aquele homem que recebe uma notícia que a sua filha tinha morrido. Não adianta mais fazer alguma coisa, não adianta mais. Para quem incomodar o mestre? Para quem incomodar? Jesus tem tantas coisas a fazer, ela já morreu, já acabou, não tem mais solução, né? Mas a resposta de Jesus foi, diz o texto, ele foi com ela. Por quê? Aliás, perdão, ele foi com ele. Por quê? Porque antes de chegar essa notícia,
Jesus falou que ele não tivesse Medo. medo, Mas mas fé. Não tenha medo. Mas logo vem a notícia. Então, Jairo, ele abraçou aquela palavra de confiança, aquela palavra positiva, e não mediu esforços para não descrer nessa palavra que ele tinha ouvido. E mesmo chegando essa notícia negativa, ele confiou nas palavras de Jesus. Então precisamos entender isso, como foi no caso também da mulher que você leu aqui a história, que há 12 anos sofria da hemorragia. Diz o texto que ela ouviu falar de Jesus. Ouviu falar. E quantas pessoas, Ivone, também neste Brasil afora, deste mundo afora, talvez você, meu amigo, também já ouviu falar de Jesus, já ouviu falar que ele realizou milagres, continua realizando milagres. Quantas vezes você não ouviu falar? Mas aqui nos mostra interessante. Não é apenas ouvir falar, mas esse ouvir lhe impulsionar a ir até Jesus. E ela foi até Jesus. E além de ir até Jesus, tocou nas vestes de Jesus. teve fé, né? Teve fé. Foi a E fé. é mais interessante tudo isso aqui para mostrar que Jairo, ele viu todos esses acontecimentos. Quem me tocou? Isto é, Jairo estava ali, porque Jesus estava indo com Jairo para a casa de Jairo, né, lá, e para resolver a questão da filha que já tinha morrido, que a notícia chegou que ela tinha morrido, não para que incomodar. E ele vendo tudo aquilo lá, falou, não, esse Cristo aqui é poderoso. Alimentou o quê? A sua fé. A sua fé. Aquilo que Jesus tem a fé, isto é, e a fé vem pelo ouvir, vem pelo ver as coisas acontecendo. Fazer um parênteses. Uhum. Por isso que a gente tem que estar no meio do povo de Deus, na casa de Deus, conversando com pessoas de Deus. Por quê? Quando a gente liga na televisão, quando a gente vê muito WhatsApp, coisas negativas, a nossa fé tende a ficar diminuída. E quando a gente está na casa de Deus ali louvando, convivendo com os irmãos e compartilhando as coisas boas que o Senhor tem feito, a nossa fé tende a aumentar e o nosso medo tende a diminuir. Então, é proporcional. À medida que a nossa fé aumenta, o nosso medo diminui. Agora você me fez lembrar uma mãe, nesses 34 anos de pastorado, uma mãe me procura no gabinete pastoral dizendo assim, pastor, eu vim trazer aqui meu filho porque ele já tem quase um mês que ele não dorme direito e fica assustado à noite e ele quer dormir na nossa cama, na cama comigo, com meu esposo. Eu não sei o que fazer, pastor. Esse menino está endemoniado, alguém falou que ele está endemoniado. Médico nenhum descobre o que ele tem, pastor. Então eu trouxe aqui da terapia cristã para ver se o senhor pode fazer alguma coisa. Aí eu conversei com a mãe, justamente com o filho, com o pai, e logo pedi para o pai e a mãe sair, ali comecei a conversar com uma criança de 8 anos. Aí eu descobri, sabe o quê? Que aquela criança dormia, aliás, passava a noite na televisão assistindo filme de terror. Lembra disso? É. Terror. Mas por que terror? É porque meu pai e minha mãe assistem junto comigo e eu gosto. Meu pai e minha mãe gostam e eu assisto junto com eles. Eu chamei a mãe e o pai e mostrei para eles que aquela criança estava se alimentando de coisas que estavam deixando ele com medo. Com medo. E logo da idade de criança, dessa idade que é a idade pro resto da vida, do resto né? da vida. E ali conversamos com o pai e com a mãe e aquela criança começou a assistir músicas, começou desenhos bíblicos, desenhos educativos e tudo foi mudado. Isto é, alimentou a sua consciência de coisas positivas. Sim. Então, fé é isso, é você se alimentar de algo positivo e mais ainda das palavras de Jesus. E o apóstolo Paulo diz que a fé vem
pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, queridos, Jairo, ele, além de ouvir a palavra de Jesus, tenha fé, não tenha medo, não dê lugar a essa insegurança. Não, tenha fé. Em outras palavras, creia no que estou falando. E isso ele acreditou e venceu a primeira barreira, que foi as palavras negativas que chegam até ele, em um momento que realmente não tinha mais solução, porque já morreu. Até os próprios discípulos. Por que você está incomodando o mestre? Então Sua filha já está morta. já está morta. Então, queridos, vamos nos alimentar das palavras de Jesus, para que possamos vencer, ter coragem de vencer qualquer medo, qualquer insegurança, qualquer coisa que lhe assuste, a ir avante e alcançar os seus objetivos. Então, naquele momento, Jairo poderia ficar com medo, confuso. No entanto, a presença de Jesus trouxe a ele vendo o que Jesus estava fazendo, trouxe a ele uma renovação da sua esperança. Aí Jesus chega na casa de Jairo e muitas pessoas ali chorando, e Jesus é claro em dizer: olha, não precisa chorar, ela apenas dorme. Muitos que choravam começaram a rir. Então Jesus convida apenas o pai, a mãe e os discípulos para entrar no quarto onde estava a menina. Então o milagre acontece. A menina é curada pelo poder transformador de Jesus. Então, pastor, nesse texto nós temos 4 pontos de reflexão para a gente poder meditar. E o primeiro, podemos aqui lançar uma pergunta a você, meu amigo, minha amiga. Em algum momento da sua vida, você já ficou temeroso ou confuso diante de uma situação bem desafiadora como a de Jairo? Eu creio que todos nós, né? É verdade. Eu creio que todos nós já nos encontramos em situações que deixa a nossa fé desse tamanho, que a gente traz dúvida ao coração. Será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Mas a grande questão é saber o que eu fiz, não é? O que você fez, o que está fazendo, se estiver passando por essa mesma situação, o que você está fazendo? Está dando crédito a tudo aquilo que é negativo, aquilo que vem de colocar para baixo, não te dá mais esperança porque já morreu, não tem mais jeito? Ou você realmente para e reflete que enquanto vida, esperança. E a nossa esperança é Jesus. Ele venceu a morte e com ele podemos vencer qualquer situação. É interessante aqui que também não é somente ouvir de Jesus o que ele fez ou ainda tem de fazer, mas ir até Jesus. Foi o que Jairo fez, foi o que a mulher que há 12 anos sofria, ele foi e tocou, se alimentou de tudo aquilo que Jesus Cristo tinha a proporcionar. E outro questionamento, Ivone, é de que forma Jairo te faz lembrar de si mesmo? Olha, ele não ficou ali parado e nem retrocedeu diante das questões que os discípulos colocaram. Não precisa mais ir, a menina já está morta, não fica incomodando Jesus. Não, ele não aceitou isso. Ele já estava no caminho e ele continuou. Então, isso nos faz lembrar que nós precisamos ter um posicionamento, um foco enquanto estivermos caminhando. Não pararmos na metade do caminho, porque muitas vezes a bênção está bem ali. E sabe o que me lembra essa questão? É aquela pessoa que estava caindo do penhasco, se segurou numa árvorezinha e passou a noite ali. Então, Deus falava no coração dela: solta, pode soltar e tal. Mas ela ficou tão com medo e insegura, passou a noite com frio, segurando aquela árvorezinha. Quando ela acordou de manhã, ela olhou, ela viu que ela estava um tantinho assim do chão. Ou seja, muitas vezes não ouvimos a voz de Deus por o nosso excesso de medo. Lembra que nós falamos no começo que o medo é bom, nos afasta muitas vezes do perigo, mas quando ele é exagerado, nos prejudica na caminhada. Deixamos de fazer muitas coisas porque temos um excesso de medo.
Então, o Jairo faz lembrar isso, que ele não desanimou na metade do caminho. Ele já estava ali, falaram, não tem mais jeito, mas ele, mesmo assim, diante do que ele viu de Jesus, ele quis concluir e levar Jesus até a sua casa. E lá aconteceu o milagre. É verdade. Interessante também aqui, podemos frisar algo fundamental. Quando você citou essa ilustração, não é? E a pessoa que estava segurando ali, naquele ramo, e passou a noite toda sofrendo, tendo cãibra, várias coisas aconteceram ali, e ele segurando. O medo fez ele não ouvir A a voz de voz de Deus. Deus. Às vezes sofremos, temos já a solução, as respostas, porque não damos crédito à palavra de Deus. Aqui podemos contar várias experiências, mas o tempo é pouco. Mas a pergunta é: em que você está segurando? Pare de sofrer, meu irmão, minha irmã, meu amigo. Ouça as palavras de Jesus. Mas interessante, Ivone, que Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tenha fé. Como você enxerga essa expressão, Ivone? Olha, ele ouviu isso, não foi de qualquer um, foi do próprio Jesus. Não tenha medo, tenha fé. E você acabou de falar que a fé vem pelo ouvir. Ele ouviu isso de Jesus e ele viu também o milagre que Jesus tinha feito. Então isso alimentou a sua fé. E isso ficou transcrito, escrito para que nós hoje também visualizássemos essa história, lêssemos e entendêssemos que nós não devemos ter medo, devemos ter fé. Isso foi fantástico, na resposta que Jesus deu para Jairo. Você contou uma ilustração muito bonita e vou aqui tentar contar uma ilustração também que foi real. Real, como aconteceu isso nos Estados Unidos muitos anos atrás. Um grande empresário chega ao pastor e diz: pastor, eu não estou entrando em falência, minha firma está entrando em falência, eu não sei o que fazer, pastor. Eu não sei o que fazer porque eu entrego o meu dízimo, entrego oferta, sempre fui integrado na igreja, canto até no coral. E estou entrando em falência, eu não sei o que fazer. Eu já pensei em desistir, até mesmo ir mais na igreja, porque não está resolvendo nada. E pastor, não sei o que fazer. E sumiu. E aquela esposa continuou orando. E o pastor pergunta: e seu esposo, como que ele está? Ele já venceu essas crises que ele está enfrentando aí e tal. Ela falou: pastor, não sei o que fazer. Meu esposo está desanimado e falou que não vai vir mais na igreja porque em vez de progredir, prosperar, está ficando pobre, está com medo e já pensou até mesmo de sair de casa. E o pastor falou assim: pede para ele vir aqui no gabinete, ou posso ir na sua casa, que dia eu posso ir lá? Eu vou falar com ele, pastor, porque ele está revoltado e não quer nem falar com o senhor mais, porque ele está com vergonha, está revoltado. Aí um dia o pastor chega na casa dele e pega ele ali de surpresa e foram conversar. Aí o pastor pegou, leu o texto, não é? Lá em Lucas 17:6, se tiverdes a fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira, arranca-se e planta-se no meio do mar, e ela obedecerá. E começou a mostrar para ele, começou a explicar para ele a importância dele ter fé nesse momento de crise. Ele: pastor, eu não tenho nem do tamanho dessa semente de mostarda, eu não tenho nem isso na minha, eu não tenho mais fé. Aí o pastor pegou, tirou do bolso um saquinho de plástico com uma sementinha de mostarda e deu para ele. E falou: olha, pegue, coloque essa sementinha no seu bolso, desse saquinho, e todas as vezes que você estiver depressivo, com medo,
pegue essa sementinha e comece a apertar, movimentar e fale para ele, para Jesus: Jesus, me concede essa fé do tamanho desse grãozinho de mostarda de Jesus. Só fale isso e fique repetindo, crendo que ele vai te ouvir. Aí um dia ele chegou em casa, começou a pensar nessa palavra de Jesus e também do que o pastor tinha lhe mostrado, e pegou a sementinha, colocou na mão assim, dentro daquele saquinho de plástico, e começou a pensar. Nisso chega um amigo dele que era um grande estudioso, era alguém que trabalhava em produtos, fazia creme, um grande, como que chama? Especialista, Bioquímico, né? especialista da área de fazer cremes, produtos de limpeza e tal, do rosto, do corpo. E contou a história dele para esse amigo. O amigo falou assim: olha, deixa eu ver essa sementinha. Aí viu, falou: olha, já sei o que eu vou fazer. Aí elaborou lá Um cosmético. E hoje é uma grande empresa, ainda hoje existe uma grande empresa de produtos, de cremes para o corpo, não é? E hoje aquele homem marca a história do cristianismo no século atual, que é uma das empresas que mais sustenta missões no mundo. Então, queridos, coloque a sua mente para funcionar. Pare, faça como Jó. Pare e considere as maravilhas de Deus. Jó, por todo o sofrimento que ele passou, ele nunca desconfiou de Deus, nunca negou a Deus. E Jairo, nesse momento de crise existencial, porque a sua filha chega a notícia que tinha morrido. Mas o interessante é que Jairo pôs a sua mente o versículo 24 de Marcos 5, que diz: Jesus foi com ele. Quando Jesus vai conosco, vai com seus filhos para onde você quer ir, aí as coisas acontecem. As coisas mudam. As coisas mudam. Convide Jesus para caminhar com você, meu amigo, em qualquer situação da sua vida. Coloque Jesus nessa jornada que estamos tendo, você está tendo, neste mundo tão carente da misericórdia de Deus, tão incerto, porque Jairo também queriam inculcar em Jairo que não tinha mais solução. Você percebeu que é muito mais coisa negativa do que positiva. Mas né, sem dúvida, se o seu caso, se você for... Se a gente sair na rua Meu e Deus, encontrar 10 pessoas, eu acho que 9 vêm com coisas negativas e apenas uma... A própria palavra de Deus diz lá, a própria palavra de Deus diz lá em Gênesis que ao abrir a porta o mal já está ali, as coisas negativas já estão aí. Inclusive gente dentro da igreja, inclusive gente, como é que fala, que se diz crente, né? Esse homem que eu contei a história desse grande empresário que estava em falência, né? Ainda bem que Deus providenciou alguém. Por quê? Porque teve alguém que levou a mensagem de positivismo, que foi o pastor, foi à casa desse homem e falou para ele: não, a solução é Jesus. Tenha fé do tamanho, do menos do tamanho de uma semente de mostarda. E o próprio empresário chegou a dizer: eu não tenho nem essa fé. E às vezes há momentos que você se sente assim, nós nos sentimos assim, não há mais condições. E nesse momento que lá no interior o próprio Espírito nos leva a geme, não é? E mostra que há solução. É só você andar com Jesus. Diz aqui o texto, que coisa tremenda. Jesus foi com ele. Jesus está indo com você para onde você está andando, você está caminhando, você está nesse momento, Jesus está com você. Você tem essa consciência? Se não estiver, convida Jesus e faz um propósito com ele, que a partir de hoje você quer que ele ande com você. Verdade. Pessoal, é forte tudo que a gente ouviu, porque muitas vezes a gente é tão carregado de coisas negativas que nós nos tornamos
uma pessoa negativa, né? Então, a gente precisa mudar esse nosso estilo de vida, as pessoas com as quais nós convivemos, as coisas que nós assistimos, os ambientes em que nós frequentamos. Então, muitas vezes a gente precisa ter um posicionamento diferenciado. Mas quando Jesus está conosco, não há barreira que não seja vencida. E tremendo isso. Vamos ouvir uma música enquanto vamos ouvir essa música, que a primeira música é sobre, nós falamos sobre medo. E agora nós vamos ouvir uma música que fala sobre fé. Pela fé posso clamar, pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. Aí, queridos, que música linda essa, né? Chegamos ao final de mais um Na Varanda com Deus e queremos desejar que você esteja em comunhão com Deus, cercado de pessoas
que amam o Senhor e que tenham um posicionamento de fé diante de todo medo, diante de todas as dificuldades que porventura surgirem. Desejamos a você um excelente bom dia, né? Que o seu dia todo seja abençoado, a sua tarde, a sua noite, e que você venha ter suprido todas as suas necessidades, e que você esteja dentro do querer e da vontade do nosso bom Deus, tá? Desejamos a todos que multipliquem tudo aquilo que vocês ouvirem. Clique no link e repasse esse link para todos os seus amigos, tá? Que a graça, o amor e todas as misericórdias do Senhor estejam com todos nós, hoje e sempre. Que Deus nos abençoe mais uma vez, tá? E contamos com vocês no domingo no nosso EB Digital. Até lá, pessoal!